Me apressei porque sabia. Não tinha
Então louve, louve seu nome para sempre. Mais uma vez. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Só Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o... Então vamos declarar somente aquele. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Então louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Aleluia. Louve seu nome para sempre. Aleluia. Aleluia. Eu queria agora uma salva de palmas ao coral nosso aqui do Fruto Maduro. Isso, meninas. Podem descer, por favor. Esse é o nosso coral do Fruto Maduro. Antes de você se sentar, cumprimente a pessoa que está perto de você, deseje boas-vindas, diga que bom que você está aqui. É isso aí, nós estamos aqui com o nosso coral do Fruto Maduro e hoje é um dia especial para o Fruto Maduro, que nós trabalhamos com a terceira idade na nossa comunidade e temos um projeto voltado a essas pessoas com mais experiência e elas vieram aqui hoje fazer essa apresentação tão especial, porque hoje é o Dia Mundial do Idoso, marcado no calendário nacional como Dia Mundial do Idoso, na verdade da melhor idade, né? Porque agora nós não falamos mais idoso. Então, obrigado meninas. Está faltando fruto maduro, homem. Então, lá atenção, os meninos aí que estão no fruto maduro, na melhor idade, tem que participar com a gente nas quintas-feiras do ensaio do coral, das atividades que nós fazemos. E toda última quinta do mês, aquela festa de arromba com esse pessoal do fruto maduro, tá bom? Toda quinta-feira, às 13h30, tem uma atividade aqui no nosso espaço para o pessoal da melhor idade. Bom, deixa eu dar as boas-vindas primeiro para você que está nos visitando pela primeira vez. Quero dizer para você que é uma alegria muito importante, uma alegria muito grande poder receber você. E você que está hoje pela primeira vez aqui, você tem direito a um presente especial. Nós preparamos um kit do visitante para todas as pessoas que vêm na nossa comunidade pela primeira vez. Então, é seu direito e também é seu dever. Porque nós preparamos de uma maneira tão carinhosa, não é justo que você vá embora e não leve esse presente que a gente preparou e confeccionou para você. Na saída do nosso templo à direita, você vai encontrar ali o Mateus, vai encontrar a nossa equipe de recepção, e eles estarão lá para entregar esse presente em suas mãos, tá bom? Visitante, seja muito bem-vindo. Deixa eu passar alguns avisos para vocês. Hoje tem bastante aviso, eu queria que a sua atenção para isso. Nosso novo estacionamento já está em funcionamento. Nosso novo estacionamento já está em funcionamento. A 30 metros aqui à frente, na nossa rua frontal aqui, você tem um estacionamento para você guardar o seu veículo ali. Então, você não precisa parar muito lá para cima, nem muito aqui para baixo. A gente pode manter os nossos carros aqui nesse quadrante. Vai ficar mais confortável, vai ficar mais perto. Principalmente as mulheres que têm salto grande, salto alto, para ficar andando longas distâncias. Aí está bem pertinho para vocês chegarem e estarem conosco aqui, tá bom? O Ministério de Estacionamento já está funcionando o novo estacionamento. Outro aviso importante para vocês é que com a mudança de agência da nossa cidade, houve agora a fusão de duas agências do Bradesco que nós tínhamos aqui em uma só. Então a nossa
A agência que você fazia os seus depósitos, você que fazia a sua contribuição por depósito bancário, ela alterou também. Então, atenção, você que faz a sua contribuição financeira por depósito bancário, a nova agência é essa aqui. Se você precisar de mais dados, é só você entrar em contato conosco, entrar em contato com a Secretaria da Igreja, nós temos o CNPJ, porque para fazer depósito em pessoa jurídica, você precisa do CNPJ e nós temos disponível isso para você, tá bom? Sua contribuição pode também ser feita via banco e aí está a conta que foi agora mudada, essa é a nova conta, tá ok? Próximo aviso, os adolescentes da nossa comunidade estão fazendo uma promoção para poder fazer seu acampamento no final do ano. Na verdade, não é a promoção para fazer o acampamento, é a promoção para que os jovens e os adolescentes da nossa comunidade, aqueles que querem participar e às vezes não têm a condição de pagar todo o valor integral, eles vão vendendo os seus convites e vão adquirindo bônus para eles poderem ter desconto ou poder até ter o valor total do acampamento pago. E nós temos pizza hoje, tá bom? Pizza a R$12 no salão social. A galera do Up Team estará lá para você poder adquirir com eles essa pizza e levar para sua casa, tá bom? Assar hoje, ao invés de você ir gastar em outro lugar, perdoe os outros estabelecimentos aqui hoje, leva uma pizza nossa, assa com a família lá e fica assim a dica para você poder abençoar os nossos adolescentes da nossa comunidade. Terça-feira nós continuamos com a nossa série de mensagens da virada. E atenção, hein, pessoal? Nós estamos já chegando nas últimas ministrações. Acredito que mais uma ou duas nós estaremos ali já encerrando o nosso tema da Terça da Esperança, que é a virada. E tem sido temas fantásticos, a gente tem aprendido muito. Eu, particularmente, estudando temas que podem ser práticos para a nossa vida a partir da Bíblia, tem me ajudado bastante e eu quero que você venha na terça-feira aproveitar essa oportunidade de participar conosco. Toda terça às 20 horas aqui na nossa igreja. Manhã de oração, quarta-feira, então terça é a Terça da Esperança, quarta-feira é a quarta da oração, 6:30 da manhã. Semana passada nós tivemos um grupo aqui muito abençoado e nós oramos das 6:30 às 7 horas, tomamos um café junto e depois fomos para os nossos trabalhos, para os nossos compromissos. Então você que tem compromisso às 6:30, a gente entende, mas você que não tem, eu quero desafiar você a estar conosco, toda quarta-feira às 6:30, vem aqui para orar conosco e tomar um café junto com a nossa comunidade. E chegou, estava tão longe, gente, quando nós começamos a planejar, já está aí, é a semana que vem, encontro de casais, vocês que vão participar, vocês que estarão lá, eu quero orar com todos aqueles que vão participar nesse momento, porque serão dias especiais, a gente tem preparado tudo com tanta dedicação, tem uma equipe fantástica por trás dessa atividade, por trás desse evento, vocês não têm ideia, um povo que está preparando tudo com tanto carinho, com tanta excelência, dá orgulho, eu fico muito honrado de poder trabalhar com a equipe dessa, que se dedica em trabalhar 6 meses, 7 meses antes de um evento acontecer, com tanta dedicação e tanto empenho. São reuniões, encontros, conversas, planejamento, programação, e está pronto. Sexta-feira que vem a gente está saindo, ou melhor, quinta-noite, para sexta-feira começar o evento. Você que vai participar do Encontro de Casais, seja como a nossa equipe de apoio, ou seja você participante que adquiriu o seu convite, eu queria que vocês se colocassem em pé nesse momento, nós vamos orar com você. Vou pedir para a Vanessa vir aqui fazer essa oração por todos os casais que vão participar do Encontro de Casais, se coloquem em pé, por favor. Isso, está vendo só como é? Nós temos 70 casais, isso, vai ficando em pé aí, que eu preciso conhecer vocês. Temos 70 casais inscritos, olha só, cadê os nossos demais casais? Podem ficar aí pelos que vão participar. 70 casais, a maioria não é da nossa comunidade, então a gente quer orar para que seja um evento marcante, abençoador para vocês e para aqueles de fora também terem um impacto em seu casamento, em sua família. Nós vamos orar, feche seus olhos, por favor. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa hora, Pai. Nós te pedimos pelos casais que aqui estão e representarão, Senhor, a nossa igreja naquele lugar, aqueles que estarão trabalhando, Deus, que o Senhor possa estar dando a tua força, que o Senhor vá à frente, Deus, que nós possamos fazer o nosso melhor naquele lugar, que a excelência do Senhor seja o nosso objetivo ali, que as pessoas possam ver o Senhor através das nossas atitudes, do nosso olhar, do nosso trabalho, que nós vamos lá para trabalhar, Jesus, trabalhar para o Senhor, não para os homens, não para as pessoas, não para essa igreja, mas para essa cidade, que todos os casais dessa cidade agora, que deram seus nomes, Deus, que estão agora nos seus lares, que ainda não te conheçam, que através de todos nós que aqui estamos,
como pessoas que irão trabalhar, que nós possamos ser fortalecidos e que a mão do Senhor possa estar na vida desses casais agora, Jesus. Que o Senhor possa estar preparando toda a nossa viagem, Deus, toda a nossa ida, toda a nossa volta, cuidando dos nossos filhos, cuidando das nossas famílias que aqui irão ficar. E aqueles que ainda nunca foram ao encontro de casais, como os muitos daqui irão pela primeira vez, que a linguagem do Senhor possa ser algo marcante ali naquele lugar. Que a linguagem do Senhor seja algo específico na vida de cada casal. E que seja um renovo espiritual para aqueles que vão trabalhar, para aqueles que irão te conhecer e para aqueles que tratarão dos seus casamentos naquele lugar. Prepara todas as coisas, Deus, e que em nome de Jesus possamos voltar aqui para esta comunidade na próxima semana, reerguidos no Senhor, reestabelecidos nos nossos matrimônios, e que o amor do Senhor possa prevalecer nos nossos casamentos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, pessoal. Amém. Tá? Vai ter, então, se prepara que serão dias especiais. Já que eu orei pelos casais, eu vou fugir do protocolo aqui. Eu quero orar pelos solteiros. Amém. Isso, eu quero ouvir um glória a Deus. Isso mesmo. Então, eu queria pedir que você, solteiro, por favor, se colocasse em pé nesse momento. Solteiro, só solteiro, tá bom? Isso, só solteiro. Pode aí, se coloca em pé, solteiro. Não é possível. Isso. Só solteiro, se coloca em pé aí, por favor. Tem mais solteiro aqui, eu sei. Tem mais. Isso, pode ficar todo solteiro. Olha aí, beleza. Maravilha. Isso. Tem pai segurando a filha. Não. Calma, gente. É só uma oração. Não significa nada. Tá bom? Isso. Solteiros aí colocando em pé. Olha que legal. Tem mais solteiros aí? Olha lá. Tem mais? Namora também. Pode colocar em pé. É solteiro. Isso. Aí. Pode colocar. Aqui, porque daí pelo menos os outros se sentem mais estimulados a levantar. Tá certo. Quem tem namorado só vai olhar para o namorado e para a namorada, tá tudo certo, tá bom? Agora, quem não tem namorado, dá uma olhadinha em volta, gente. Dá uma olhadinha porque tá aqui. Não precisa ir lá fora, tá aqui do seu lado. E às vezes você está perdendo a oportunidade, né? Olha aí, depois no final do culto, né, você pode ir lá conversar, pegar o WhatsApp. Começa aqui, conversa. Aqui é o lugar para isso também, tá bom? Estamos lá com os casais felizes, indo para o casamento, e o solteiro aí. Quanto que eu vou casar? Quanto que vai dar certo isso para mim, né? Então nós vamos abençoar solteiro. Tem solteiro bem novinho, tem solteiro já mais de idade, mas tem solteiro. Então, atenção, olha ao seu redor e depois faça o seu trabalho, tá bom? Vamos orar pelos solteiros. Pai, nós queremos abençoar todos os nossos solteiros dessa comunidade, Pai. Senhor, alguns já estão em namoro, outros estão em planejamento de casamento, noivado, e que o Senhor possa confirmar cada relacionamento já estabelecido. Mas Deus, nós também oramos por aqueles que ainda não tenham nenhum parceiro, aqueles que não encontraram, ó Deus, seu namorado, sua namorada. Meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor livre de más escolhas, que o Senhor não permita que essas jovens, esses jovens, busquem em outros lugares que não sejam homens de Deus ou mulheres de Deus para o seu casamento, para o seu futuro matrimônio. Pai, nós profetizamos que os nossos filhos nessa casa vão se casar com gente que teme ao Senhor, que ama o Senhor e que anda nos seus caminhos. Nós profetizamos que os solteiros vão se conhecer aqui nesse lugar, vão servir ao Senhor nesse lugar, vão batizar os seus filhos na mesma igreja, vão servir ao Senhor na mesma comunidade. E Senhor, que o Senhor abençoe para que nós possamos ver isso acontecendo. Dá sabedoria a cada jovem, adolescente, a cada um que está procurando, Deus, está começando um processo de busca pelo namorado, pela namorada, que o Senhor dê discernimento para não cair em escolhas ruins que afastem seu coração do Senhor, Pai. No nome de Jesus nós abençoamos os solteiros. Amém. Tá vendo? É por isso, gente. É isso, senta devagar, tá bom? Fica mais tempo depois no final da igreja, né? Não vai embora rápido, dá uma voltinha no corredor, né? Tá vendo? Isso é importante, gente. Case dentro da igreja. Não vai lá fora e pega uma pessoa que não conhece Deus, que não ama Jesus. Aí fica difícil, né? E a palavra de Deus diz sobre julgo desigual. Julgo desigual é um perigo para você, solteiro. Pode te afastar dos caminhos do Senhor. Próximo aviso, dia 15/10. O nosso Celebra Kids especial vai ser de manhã, no domingo, das 9 às 11h30, por causa do Dia da Criança.
Então a gente quer fazer uma atividade especial com as crianças, no dia 15/10, será um domingo às 9 horas da manhã, lá na FUNG, e vai ser das 9 até as 11h30, tá bom? Você, papai e mamãe, será o responsável por levar o seu filho e buscar também lá na FUNG. E aí o seu filho vai ficar lá conosco. Essa é uma atividade apenas para as crianças, tá bom? Os pais poderão estar aqui conosco na nossa celebração aqui pela manhã, quando nós temos a escola bíblica dominical, mas os filhos vão para a FUNG e vão chegar lá às 9 horas da manhã. Não perca tempo, não chegue atrasado, porque é só 2h30. Então tem muita coisa que vai acontecer lá, brincadeiras, atividades. Não perca essa oportunidade. Agora só uma coisa, atenção crianças, chama o papai e a mamãe, a atenção deles. Dá o meu nome lá para a tia Dani, tá bom? A tia Dani, a nossa secretaria também estará lá no final da celebração. A única coisa que a gente precisa, o nome e o telefone. É só isso que a gente precisa, tá bom? O nome e o telefone. Crianças com menos de 3 anos, os pais têm que ir juntos, tá bom? Tem que ir junto com a criança. Crianças com menos de 3 anos, podem ir à vontade, tá? Ah, meu filho tem 1 ano e meio, 2 anos, pode ir, tem que dar o nome. Mas o pai e a mãe tem que ir junto. Maiores de 3 anos, o pai e a mãe já pode deixar lá, que nós teremos nossos monitores para auxiliar nessa atividade, tá ok? Então dê o seu nome, papai e mamãe, e o telefone, é só isso que a gente precisa, o seu nome, telefone e quem é a criança. Pastor, posso levar um amiguinho? Claro que pode. A única coisa que tem que acontecer, você tem que dar o nome do amiguinho, tá? Se você quiser levar um amiguinho, um convidadinho, você pode levar, mas tem que dar o nome antes, porque a programação vai exigir uma quantidade, inclusive as vagas são limitadas. Quanto antes você fizer, melhor será, porque essas vagas são limitadas dessa vez por causa do nosso espaço lá, tá ok? Próximo aviso, dia 22 de outubro as eleições. Falou, mas pastor, eu coloquei na minha agenda dia 15, por causa dessa atividade com as crianças, feriado prolongado, nós repensamos a data e fizemos uma alteração. A gente errou aquela data dia 15 lá, não seria uma data de feriado prolongado não muito boa. Então nós colocamos dia 22. Atenção, os membros dessa igreja, membro professo, você que é batizado, você que fez sua profissão de fé, você que é membro da igreja, é a obrigação estar aqui às 9 da manhã do dia 22, tá bom? Não estou convidando, não é um aviso, é uma convocação. A Assembleia está convocada para eleger seus oficiais, presbíteros e diáconos. Nós vamos elegê-los no dia 22. Você que tem o chamado de Deus para a liderança, você que tem o chamado de Deus para servir como presbítero, eu gostaria que você desse o seu nome. Pastor, mas como é que eu vou saber se eu sou chamado por Deus para ser presbítero? Dando o seu nome. A gente fazendo nossa conversa, nós vamos fazendo ali uma conversa, explicar o que é o papel do presbítero depois que você der seu nome, e depois você vai para a eleição. Se Deus confirmar o seu nome, é a hora. Se não, você está em paz também. Mas nós queremos desafiar você, que é membro da nossa igreja há mais de 5 anos, você tem o direito de se candidatar como presbítero, como candidato à eleição para presbítero. Você que sente isso, ou você que conhece alguém que você gostaria que estivesse representando você, vai lá e fala com essa pessoa, fala, rapaz, você deu o seu nome? Ah, eu não dei ainda não. Então vai lá dar o seu nome, eu gostaria que você participasse disso. A gente precisa dessas pessoas para a gente poder fazer o nosso processo e também ter as eleições, tá bom? Nós não vamos com chapa única, a gente quer que mais pessoas participem e tenham a oportunidade de servir no ministério de presbíteros. Mesma coisa diácono, você que sente o desejo de servir, de ter ministério no serviço, na ação social, esse é um ministério de diaconia para você. 5 anos de membro, você já pode se candidatar. E nós queremos mais diáconos servindo conosco nesse ministério. Por favor, irmãos, dê o nome de vocês ali para a Edilane. Não precisa ficar constrangido, mas eu vou me auto-indicar. Esse é o perfil mesmo, que você vai lá e diga, eu quero participar disso. Dê o seu nome. Mas eu tenho só 18 anos, 19 anos, 22 anos. É aí que está. Pode participar também, maiores de 18 anos. Mas eu tenho já 60 anos, pode participar também, desde que ele tenha disposição em servir. É só isso que a gente pede. Dia 22, às 9 horas. Agora eu quero fazer 3 avisos para vocês, e para a gente encerrar, eu disse que era bastante aviso, e esses 3 avisos aqui falam a respeito da igreja em ação, uma igreja além das fronteiras, uma igreja além dessas paredes, uma igreja que serve, que abençoa, uma igreja que tem seus olhos voltados para além da celebração, uma igreja voltada para o mundo. Primeiro aviso, casamento coletivo, aconteceu ontem, a segunda etapa, 7 casais tiveram aqui na celebração, a igreja estava linda, do jeito que está aqui hoje, lotada, com gente lá no fundo, e 7 casais fizeram seu compromisso diante de Deus e diante dos homens. Nós agradecemos todos que trabalharam. Só há elogios, queridos, só há elogios. Eu fico tão feliz que as pessoas estão me procurando e falando assim, né? Ah, pastor, que boa palavra que o senhor deu. Não, eles estão falando, pastor,
Que coisa maravilhosa aquilo, que estrutura, que excelência, que coisa bonita, decoração, as noivas. Todo mundo achou isso maravilhoso e eu estou muito feliz porque nós tivemos pessoas voluntárias que fizeram esse trabalho aqui e está aí o resultado. 12 casais em 2 finais de semana e foi assim uma grande alegria ter feito isso. Louvado seja Deus por essa atividade, tá? Segundo, eu encontrei hoje nosso irmão ali da Igreja Assembleia de Deus e ele está partindo para missões no Peru e ele me pediu que fizesse esse aviso. Quem está representando ele aqui na nossa igreja é o Marquinhos. O Marquinhos está com algumas camisetas para serem vendidas e vão ser transformadas em recursos para poder ir ao Peru. Eles vão na cidade de Iquitos, né, que é no Peru, lá para o interior do Peru, e eles estarão fazendo um trabalho lá. E ele vai partir na semana que vem. Então, se você puder adquirir uma camiseta, né, que fala sobre Deus e tal, essa camiseta vai contribuir para poder, eles vão em 3 pessoas, um dessa cidade e mais 2 da região, e eu falei para ele que como ele é membro da Igreja da Assembleia de Deus aqui, eu falei, não, são igrejas irmãs, a gente está junto no mesmo projeto, e a gente vai contribuir com a nossa força, com a nossa possibilidade, tá bom? Então você que quiser, fala com o Marquinhos no final da celebração, o Marquinhos já pega o seu nome, e a gente vai fazer as encomendas da camiseta para poder abençoar o projeto do nosso irmão. Sumiu o nome dele, Marquinhos, você lembra? O Gian, tá bom? Que estará indo, ele é da Assembleia de Deus e vai para essa atividade no Peru. Fala com o Marquinhos no final, dá o seu nome, conversa com ele que a gente vai poder abençoar nosso irmão para poder fazer essa atividade. Outra coisa que está acontecendo nesse exato momento, nós estamos com 3 internos na clínica de recuperação, na casa de recuperação em Gileade. E nós temos ali, vocês já conhecem 2 figurinhas, pelo menos eu sei que vocês conhecem. O do meio aqui, camiseta amarela, é o Sávio, engordou 13 quilos em 60 dias. Olha aí como ele está bonito, né? Sem cachaça, na veia, sem nada. Nós pegamos ele lá na praça, o Márcio dessa igreja, junto com a sua esposa, nos levaram, a gente encontrou e já faz 60 dias, está uma bênção. E o Genilson, né? O Genilson você conhece, ele que andava aí na rua, parecia o Usain Bolt, lembra? Fazia assim para o pessoal. Está lá o Genilson. Genilson é irmão da Geraci, que é funcionária da nossa igreja aqui, zeladora também, serviços gerais. E o Genilson também já está uma benção, já está quase 30 dias lá. E agora o jovem que está indo lá é o Natan. O Natan acabou de chegar, ele e os seus pais são membros da Igreja Batista Betel e nós demos essa oportunidade, essa força para esse jovem que já foi internado algumas vezes. Nós oramos a Deus que dessa vez seja definitivo, tá bom? Tem um vídeo que nós gravamos lá do Luiz, da Cida e também do Genilson e do Sávio. Vamos ver esse vídeo, rapidinho. Estamos aqui na comunidade terapêutica Gileade com o Sávio que já tem mais de 60 dias que está aqui na comunidade, está bem, está gordinho, 13 quilos, e aqui também está o Genilson já está chegando na próxima dos 30 dias, está bem fortinho também, está assimilando bem o tratamento. Eu estou aqui mais uma vez com o irmão Luiz e a irmã Cida e quero agradecer a todos vocês que estão nos apoiando. Quero dizer que estou muito feliz e satisfeito pelo que Deus tem fazido aqui nesses dias que estou aqui na minha vida, e agradecer aqui mais uma vez Luiz, a esposa dele, e agradecer também o Márcio, a Márcia, não esqueço de vocês, né? Mesmo embora longe de vocês aqui, mas o meu coração sempre está pensando em vocês. Mandar um grande beijo, um forte abraço para vocês dois, pastor Denis e toda a igreja de PI. Estou muito grato por tudo que vocês estão fazendo por nós, que Deus possa vos abençoar grandemente, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, fica na paz do Senhor, amém. Também quero agradecer no nome de Jesus o apoio de todos que deram para mim, inclusive esses 2 casal aqui, maravilhosos na presença de Jesus, e ao pastor Alindo, pastor Denis e todo o pessoal da igreja aí, da comunidade, que tem nos ajudado. Estou muito feliz e satisfeito com essa recuperação que a gente está tendo aqui. Abaixo de Deus e ajuda dos irmãos. Deus que abençoe e continue nos orando por nós. Em breve a gente está aí. Seus lindos. E também, irmãos, agradecer a todos aqueles que cooperaram. Chegamos aqui com 35 quilos de bala, já foi distribuído a todos da comunidade. Estamos muito felizes pela essa cooperação de todos aqui na nossa igreja.
Amém. Deus abençoe. abençoe Papai em nome Noel, de Jesus. Papai do céu veio cedo. Meus irmãos, estamos aqui. Tá aí os meninos, né? Você vê a transformação e nós esperamos que, terminado o tratamento, a gente possa acolhê-los, dar emprego, dar uma moradia para eles, dar uma dignidade, que a gente possa contribuir com esses jovens que estão lá e que Deus faça um trabalho tão especial. O Genilson já tem um jeito até de pregador, você viu que fala bem o menino também, né? E o Sávio também já era pregador da palavra, infelizmente caiu nesse mundo da bebida, os dois na sarjeta, e graças a Deus a gente pode ver essa recuperação, tá? E a última da Igreja em Ação, né? Igreja para fora da parede, foi a viagem missionária para Sassoró. Cadê o pessoal? Vem aqui na frente, fica aqui, ó, para o pessoal te conhecer, todo mundo do Sassoró, da viagem. Pode vir aqui, fica aqui na frente, minha aqui, e o pessoal... Enquanto eles vão chegando aqui na frente, pessoal, nós temos um vídeo para poder dizer o que aconteceu nessa viagem, um resumo. Eu queria da sua atenção, nós vamos ver esse vídeo que vai falar um pouquinho da nossa viagem para Sassoró. Pode colocar, Gabriel, por favor.
Legal. Vem mais pra cá, gente, fazendo favor. Agora espalha aqui na frente, aqui, ó, isso. Mas espalha, vocês ficaram amontoados aí. Vem mais pra cá, isso. Vai espalhando pra lá, um pouco pra cá. Vem mais pra cá, isso, pode vir. Fica aqui na minha frente também. Pode ir chegando, vem mais pra cá, tá? Vem mais. Pode vir mais. Troca de lado aí. Isso, aperta aqui agora vocês lá do cantinho, vem aqui, isso. Pessoal, essa é a nossa equipe que, né, representada aqui, algumas pessoas são de outras comunidades e acabaram participando conosco também. Mas aí a nossa equipe está aqui, veio dizer alguma coisa para vocês e, né, com certeza já estão com vontade de voltar. Se falar, vamos voltar agora, volta. Só não quer ir de micro-ônibus, né? 12 horas de viagem praticamente. Então é que a gente vai encontrar um novo modelo para ir. Talvez de bicicleta a gente consiga chegar mais rápido lá. Mas a verdade é que assim, nós tivemos tempo precioso lá e a gente gostaria de compartilhar com esse pequeno vídeo e com poucos testemunhos aqui. Eu falei para eles, né, a gente tem um grupo de WhatsApp, e eu falei para eles falarem para mim assim, quem gostaria de dar um testemunho, né? E eu acho que todo mundo está com vergonha, ficaram, né, assim, tímido, então eu vou chamar por dedocracia, né? Então o dedo vai apontar. Primeira Tâmara, vem cá, Tâmara, fazendo um favor. Vem cá, pode vir aqui. Vem cá. A Tâmara teve uma experiência muito fantástica lá, gente, né? E foi maravilhoso o que aconteceu na vida dela. Entrou um besouro dentro do ouvido dela, entendeu? Foi assim uma coisa tremenda, coisa de Deus. E ela vai contar em 1 minuto como é que foi o processo e o que Deus fez, para vocês terem ideia como que as coisas espirituais estavam acontecendo naquele lugar. Boa noite. Tremi ali, eu não esperava. Nós estávamos no quarto dormindo, era 3h30 da manhã. E eu acordei com dor, não sabia se era cabeça, ouvido, estava muito cansada. Aí, de repente, eu levantei, fui procurar um cotonete, vi que tinha um besouro dentro do meu ouvido. Entrei em desespero, logo a Eliane veio, me socorreu, só que ele estava bem lá para dentro, não dava para tirar. Aí eu virei, ele começou a pingar sangue. Aí eu falei, meu Deus, quero ir para o hospital. Eu comecei a entrar em desespero, as meninas ficaram tudo paradas. Quando, de repente, a Eliane falou assim, chega, não dá mais. Esse besouro vai ser agora em nome de Jesus. O bicho caiu. Eu fiquei, meu Deus do céu. É isso aí. E outras coisas que aconteceram na minha vida pessoal também, assim, essa viagem com certeza foi um divisor de água para mim e para minha família. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém. O marido dela estava com uma tosse alérgica e aí os meninos tiveram uma brilhante ideia. Aliás, assim, um suspeito, né, dentro da nossa equipe, assim, ele queria ser médico, eu acho, um dia. E ele deu 60 gotas de Rivotril para o marido da Tâmara. 60 gotas. Não, se é para dormir, então dorme de uma vez. Aí aconteceu isso na noite, o menino estava totalmente embriagado de Rivotril, e aí foram chamar o marido dela, falou assim, sua esposa está precisando de você. Ele falou, alô? Fala que depois eu ligo para ela. Vem cá, por favor, Guilherme, por favor. Chega aqui, o Guilherme, ele fez esse trabalho de atendimento médico, então não consulte com ele. Mas eu estou quebrando gelo só para você ficar à vontade, para você contar alguma coisa para o pessoal aí, alguma coisa que marcou seu coração naquele lugar lá. Guilherme foi a primeira vez, né, assim, numa viagem dessa. Ele tem frequentado nossa comunidade há pouco tempo e teve uma experiência marcante lá, acho que principalmente na hora do tchau dos meninos lá no ônibus, né? Então... Boa noite, né? Primeiro eu nem ia na viagem, né? Mas daí, pá, fui. Aí, muita coisa, 1 minuto só. Mas foi tudo? É? Tá. Menino do céu. Tá, a gente tava lá, né, no sábado, que foi o dia que aconteceu tudo. Eu nunca tinha ido, nunca tinha feito nada parecido. Nunca imaginei que eu ia fazer um negócio desse, né? Não ri, pelo amor de Deus. Aí a gente tava todo mundo lá de trás, eu fiquei o tempo todo com a Marcela. Daí chegou uma hora que eu fiquei sozinho, sem ninguém. Chegou uma abençoada lá, pediu uma Bíblia. A gente não tinha levado, né? Eu falei assim, a gente não tem e tal. Então ora por mim. Falei, pronto. Tanta gente para pedir para orar, vai pedir para mim, eu não sei nem como que começa um negócio desse, né? Quase que eu desmaio lá.
Aí eu falei, não, vamos lá no fundo, lá, né? Vamos ali perto da igreja, para ficar longe de todo mundo, né? Que se eu fazer errar feio, ninguém vê. Falei assim, fechei o olho indo com a moça lá. Jesus, como que eu vou fazer, que eu não sei fazer nada disso? Aí eu fechei o olho, pedi para Deus, daí comecei a falar. Aí saiu a coisa mais linda. Aí eu nunca tinha ouvido, falei assim, né? Todo mundo, né, falava assim, que eu conversei com Deus, Deus conversou comigo. Que nunca que eu tinha ouvido isso, né? Aí realmente eu senti como que é conversar com Deus. Deus conversou comigo e falou, ora sim, daí foi lá. Amém. Bom, eu vou ser democrático aqui agora. Alguém gostaria de falar uma palavrinha? Alguém gostaria de dar... Aí, Naila, então. Vai, Naila. Vai ser. Pode ser, é importante, né? Já falaram você aqui, não sei porquê. Boa noite, a paz, igreja. Então, foi muito legal, assim, a forma como Deus dirigiu tudo, sabe? Falando de uma forma, acho que uma visão que nós todos tivemos, fizemos um feedback antes de vir embora e foi muito lindo, porque a gente foi com uma expectativa, Deus superou a expectativa, nós fomos com uma intenção assim, vai ter discipulado, nós vamos fazer talvez pequeno grupo, vamos dividir desse jeito, daquele jeito. E Deus fez totalmente diferente, sabe? Foi bem pelo servir, a gente não precisou falar nada, até porque nem dava tanto, sabe? Eles falavam em Kaiowá, Guarani, então, assim, foi bem engraçado, porque teve uma hora que eu estava, assim, eu não estava na equipe de crianças, de repente tinha um monte de criança em volta de mim, eu falei, Deus, e agora? Brincamos de adoleta, fiz um negócio lá de... Como que chama? Amarelinha. Gente, acho que, sei lá, 7 anos que eu tinha quando eu brinquei disso. Assim, tudo foi fluindo muito natural. Foi muito Deus no negócio. E aí teve uma hora que a gente estava brincando de adoleta, eu estava tentando ensinar eles, assim, não pegava, sabe? Eu falei, Deus, e agora? O que está acontecendo aqui? Aí tinha uma mãe do meu lado, eu falei, moça, você pode perguntar quantos falam português? Era uma roda de 12, assim. Tinha 2 que falavam português, por isso que não estava dando certo, sabe? Aí ela começou a fazer a tradução, assim, e as coisas evoluíram. Mas foi muito lindo, assim, Deus foi muito particular com cada um, falou com cada um de uma maneira diferente. No feedback que nós fizemos lá foi muito especial, porque a gente viu mesmo como Deus agiu, assim. Foi uma experiência para a igreja, para a gente se fortalecer como igreja, foi relacionamento, foi comunhão. A gente viu muito isso, e cada um fortaleceu o outro na dificuldade que teve lá. E, assim, foi incrível o que Deus fez entre a gente e naquele povo. Acho que ninguém vai esquecer aqui. Foi muito bom. Glória a Deus. Que benção. E realmente foi impactante. O pessoal do louvor lá, que, né, pode subir ali, fazendo favor, se posicionar lá. Que nós vai ter mesmo, a gente vai ensinar vocês como é que faz, como é que canta uma canção em Kaiowá. E a gente vai cantar com vocês já já. Mas então, resumindo, se você precisar de oração, é o Guilherme. Se você precisar de uma oração forte, Eliane. Cadê a Eliane? Tá bom? E é isso aqui, é o resumo dos nossos testemunhos lá. E aí, Naile, não deixe ela brincar de amarelinha com seus filhos. Porque fazia tempo mesmo que ela não brincava. Porque ela colocou o inferno lá em cima e o céu embaixo. Então a criança saía do céu e ia para o inferno. Você não percebeu, né? E a amarelinha dela vai até o 7. Não sei. A amarelinha geralmente vai até o 10, mas dela vai até o 7 com o céu aí embaixo e o inferno em cima. Então, fiquei quietinho. Não, eu estava quietinho. Então, esse é o resumo da nossa atividade lá. Então, vamos lá? Coloca a letra pra gente. Olha lá a letra. Eu quero ensinar vocês a letra rapidamente. Aí. Vamos lá, vocês vão me ajudar aí, que é assim. Aguata meme. Ô, louco, gente. Vamos lá. Aguata meme. Yanjedari. Jesus Cristo. Dive. Isso, próximo. Aguapuv. Apuav. Akeva. Apaivi. Isso, próximo. Aguatarra Motaperupi. Isso, aí vai ser bem rapidinho. É Aguatara Motaperupi, tá bom? Aí eu sei que você vai conseguir. Aguatá Nhandejari Dive. Isso, nós vamos cantar junto aí. Vamos lá, nossa equipe de louvor está preparada. Tem mais um slide? Mais um, é o último, né?
Aí a gente já conhece, esse aí você vai fazer aleluia, que é aquele a cada momento andando na presença de Jesus. E ressupe yamboete, tá bom? Yamboete, é assim que a gente vai cantar. Eu sei que vocês vão conseguir, porque eles vão agora ensinar a gente, e o pessoal daqui da frente vai fazer a coreografia, para vocês saberem como funciona. Vamos lá? Junto? Vamos lá. Primeiro você vai ficar sentado daí, só para você ver. Aguatamene Yandejari Jesu Cristo vive. Aguatamene Yandejari Jesu Cristo vive. Aguapava apoava arraqueva aapava. Aguapava apoava arraqueva aapava. Aguataramo perupi, aguatanham deixar e viver. Aguataramo perupi, aguatanham deixar e viver. Aleluia, ressurreiam boete. Aleluia, ressurreiam boete. Isso, agora tá bom para o ensaio, agora em pé, nós vamos fazer juntos, vocês cantando bem forte, e nós vamos fazer com vocês agora, e nós vamos começar aqui, Aguatameme, que é a cada momento, nós vamos para cá, tá bom? E só 3 passinhos para cá, Jesus Cristo, vive. Aguatameme, Yandejari Jesus Cristo vive. Aguatameme, Yandejari Jesus Cristo vive. Aguapava, apoava, apaqueva, apava. Aguapava, apoava, apaqueva, apava. Aguataramo perupi, aguataiam deixare viver. Aguataramo perupi, aguataiam deixare viver. Aleluia, ressurreiam boete. Aleluia, ressurreiam boete. Aê! Amém. Estenda a sua mão para cá. Pai, muito obrigado por todos esses dias que nós passamos naquele lugar, e que o teu amor tenha sido transmitido a cada uma daquelas crianças, e as experiências que nós tivemos lá marquem a nossa vida, nosso ministério, e que o desejo de servir não fique apenas com essa equipe, mas com toda essa igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Fiquem em pé ainda, por favor, a nossa equipe de adoração vai subir, pode voltar para o lugar de vocês. Mais uma salva de palmas à nossa equipe. Em breve nós teremos mais viagem missionária, eu queria que você participasse conosco, tá bom? Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas, à frente da sua cadeira tem um envelope, e você pode fazer isso com muita alegria, com muita disposição, porque é só assim que o Senhor recebe. Aqui à frente nós temos nossas urnas, e você vai depositar a sua contribuição no altar do Senhor. Então, enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente, devolver o seu dízimo e a sua oferta. Amém. Vamos louvar ao Senhor. As palmas. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de deixar tua presença.
pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Vou declarar, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Nós te louvaremos, Senhor, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Declarar todos juntos, igreja, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. O pão vivo que desce do céu. O pão vivo que desce do céu, na noite em que foi traído, depois de ter dado graça, partiu o pão e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: comam dele todos. Este é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma forma, depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o cálice na nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos e façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e todas as vezes que vocês beberem desse cálice, anunciai minha morte e ressurreição, até que eu venha. A mesa do Senhor nos lembra que o pão vivo desceu do céu e nos deu vida. Você que é membro desta igreja, você que é batizado, ou você que é membro de uma outra igreja evangélica e gostaria de participar da mesa do Senhor conosco, nós convidamos vocês a fazerem isso. Quero pedir que os presbíteros da igreja venham aqui à frente, nos auxiliar na distribuição dos elementos. E nós vamos proceder da seguinte forma: você virá por esse corredor e voltará pela parede. Então, as fileiras daqui, o corredor aqui do meio, aqui do canto, vai ser o corredor para vir, e o corredor para voltar é o corredor da parede, para a gente poder ter melhor fluxo. Mesma coisa, corredor aqui dentro e a parede volta. E aqui no meio nós temos o fluxo de ida e volta por causa do tamanho do corredor. Então tá bom? Nós vamos fazer assim, cada presbítero estarão ali posicionados para poder servir a você. Você que vai participar da ceia do Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, você venha sabendo que o pão vivo desceu do céu e trouxe salvação a você. Você que vai ministrar a ceia ao seu filho que é batizado, o que você vai fazer? Você vai vir com ele à frente, dar um pedaço do pão, um pouco do suco, e vai poder voltar para o seu banco e continuar adorando com essa canção. Enquanto cantamos, você que é batizado, você que é membro de uma igreja evangélica,
você vai participar da mesa do Senhor conosco. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados
Vamos declarar, igreja. Vamos declarar todos juntos. Declare agora. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Sim, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és grande, Tu és o nosso Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Enquanto ceiamos, vamos declarar: eu nunca saberei o preço, esse preço pago por sangue, esse preço pago por uma vida de sofrimento, mas que veio nos trazer uma vida abundante. O Senhor Jesus se dispôs ao sofrimento para que nós hoje tenhamos uma vida de abundância. E por isso nós podemos declarar que nós não sabemos qual o tamanho desse preço, mas nós aceitamos a Sua graça, Senhor. Por isso nós declaramos. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Obrigado, Senhor, obrigado pela Sua vitória na cruz, Senhor, obrigado. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei, não, dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu. Senhor, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, maravilhoso para mim. Aleluia ao Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Queremos declarar aquilo que o Senhor é para nós, Pai. Muito além de um Criador e Redentor, o Senhor é o nosso amigo, Pai. E muito além de nosso amigo, Pai, o Senhor é o Deus eterno, Pai, maravilhoso, cheio de poder e de glória, Pai. E essa multiforme graça, Pai, essa Tua beleza indescritível, Pai, ela não pode ser cantada através de palavras, Pai. Por isso nós estaremos nesse momento apenas dizendo: aleluias ao Teu nome. Santo, santo, santo é o Teu nome. Tu és o Deus poderoso, Tu és digno de louvor. Que toda a terra exalte e louve o nome desse Deus.
desse Deus maravilhoso que tanto faz por nós e que tão pouco fazemos por Ele. Mas que esse louvor, por mais falho, por mais dificultoso que seja, pela falta de fé, pela falta de tudo aquilo que nós precisamos para estar na comunhão de Deus, às vezes por nós não nos sentimos aptos a estar na presença de Deus. Mas tudo isso pode ser quebrado através do sangue do Cordeiro, através desse momento que nós acabamos de fazer aqui, considerando que o Senhor pagou pelos nossos pecados e por isso nós podemos estar na presença do Deus Altíssimo. Por isso eu te convido nessa noite, jogue para fora tudo aquilo que te trava na adoração, tudo aquilo que não te permite adorar ao Senhor e declarar o que Ele é. Nós nunca teremos a compreensão perfeita em vida, mas vamos fazer o nosso melhor para o nosso Deus. Vamos declarar aquilo que sai do nosso coração, a sinceridade que está no nosso coração. Mesmo se estamos com problemas ou com lutas, vamos dizer ao nosso Deus e declarar que nós confiamos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E se nós estamos alegres, vamos declarar júbilos de honra ao nosso Deus. Em todo momento vamos louvar ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que nós somos. Aleluias ao Senhor, aleluias ao Deus eterno, todo-poderoso. Louvamos a Ti, Senhor, nessa noite, Pai. A Tua igreja te adora com todo o coração, Pai. Aleluias. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Digno é o teu nome, Senhor. Digno é o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Te vemos, Pai, no alto e sublime trono, Pai. Te adoramos, Pai, por esse momento, Pai. Pela tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Recebe a nossa adoração. Recebe, Pai, pois tu és digno. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. Eu quero compartilhar com você o versículo de número 13 até o 17. Às vezes a gente canta e a gente não sabe o que está cantando. E se nós soubéssemos que nós estamos diante do Rei da Glória, e se soubéssemos que nós estamos diante daquele que todo judeu temia estar, se soubéssemos que estamos diante da face daquele que todo judeu gostaria de ver, e se soubéssemos que estamos diante de uma grande autoridade mundial, universal, Jesus Cristo Senhor. Quando nós dizemos aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus, diz que todo domínio é dado a Ele, quer no céu, quer na terra. Todos os mais poderosos se curvam diante de Jesus. De um prefeito de uma cidade, a uma grande autoridade mundial, como o presidente dos Estados Unidos, até um grande ditador da Coreia do Norte, todos devem se dobrar à grandiosidade, à majestade, ao poder, à sublimidade de Jesus Cristo nosso Senhor. E nós que temos o conhecimento dessa palavra, muitas vezes não temos esse coração dobrado, esse coração curvado e esses olhos voltados para a face de Jesus Cristo. O problema disso é que você essa noite entrou aqui tendo uma informação sobre quem Jesus é, mas infelizmente talvez não tenha tido uma revelação de quem de fato Ele é. Porque se você tivesse uma revelação de fato de quem Jesus é, talvez a sua postura, seu comportamento, seu comprometimento com o Evangelho seria completamente diferente do que você tem visto, ouvido e praticado. E olha só o que diz Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, porém o meu Pai que estás nos céus. Não foram a carne nem o sangue que te revelaram, porém o meu Pai que está nos céus. Informação ou revelação? Recentemente eu li um artigo que falava de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Lembre-se sempre de Jesus. Esta foi a orientação do jovem
ou melhor, dada ao jovem pastor que estava começando numa comunidade chamada Comunidade de Éfeso, uma das mais importantes igrejas do ministério paulino. Paulo, no final da sua carreira cristã, Paulo, no final da sua trajetória como líder, Paulo já preparado para ser oferecido como um sacrifício ao Senhor diante da sua morte iminente perante o Império Romano. Paulo escreve a um jovem pastor de uma igreja, dizendo: lembre-se sempre de Jesus. Lembre-se sempre de Jesus. Ora, será que esse jovem pastor precisava de uma orientação dessa? Afinal de contas, ele estava começando uma igreja que era a igreja de Jesus. Ele era pastor de um povo que tinha reconhecido o senhorio de Jesus. Ele era um líder que tinha o nome de Jesus à frente dele. O seu ministério era composto pela revelação de quem Jesus é. Mas Paulo dá uma orientação muito interessante que pode ser captada e pode ser absorvida nos nossos dias atuais, porque ele diz: cuidado em não se esquecer de Jesus. E isso pode acontecer, como de fato aconteceu numa igreja em Apocalipse, capítulo de número 3, que diz que eles faziam tudo com muito entusiasmo, porém tinham abandonado o seu primeiro amor. As pessoas estavam de fato envolvidas com a obra, estavam envolvidas com a comunidade, estavam envolvidas com a prática religiosa. A igreja de Apocalipse capítulo 3, ela tinha muita exuberância, ela tinha força, ela tinha evidência na cidade que ela estava, ela tinha doutrina correta, era ortodoxa nos seus princípios, tinha uma bela equipe pastoral que visitava os crentes, uma igreja que talvez fosse um modelo de igreja. Eles faziam tudo que uma igreja deveria fazer, mas a palavra de Deus vem para aquela igreja dizendo: eu tenho porém contra ti uma única coisa. Vocês fazem tudo muito bem, o louvor de vocês é inigualável, a contribuição de vocês tem subido cada dia mais, vocês têm se portado com maneira testemunhal dentro da sociedade, vocês têm projetos sociais. Eu tenho porém uma coisa contra vocês, só uma: vocês deixaram o seu primeiro amor. O seu primeiro amor. Meu irmão, minha irmã, o nosso primeiro amor, embora tudo isso nos ajude a nos encontrar com a presença de Deus, o nosso primeiro amor não é o louvor, ajuda, mas não é. O nosso primeiro amor é o pastor, ele pode ajudar na palavra, mas não é. O nosso primeiro amor é Jesus, não é a igreja, não é a estrutura, não é a denominação. O nosso primeiro amor, embora as pessoas sejam carinhosas, calorosas, sejam amigas, ainda assim esse não é o nosso primeiro amor. O primeiro amor tem nome e tem título, é Jesus o Cristo. E nós corremos o risco de andar os nossos dias como igreja, corremos o risco de caminhar como igreja, esquecendo de Jesus, abandonando Jesus, olhando para nós, fazendo o que queremos, buscando nossos interesses, criando uma religiosidade aparente, criando uma religião mais vibrante, porém sem vida em Cristo. Isso pode acontecer, irmãos. Por isso que Paulo diz a Timóteo: lembre-se sempre de Jesus. E eu quero te recordar o fato de você estar nessa igreja. Eu quero recordar você o fato de você ter saído da sua casa e sentado nessas fileiras. Eu quero recordar o fato de você estar aqui essa noite nesse lugar. Você não veio para um show gospel, você não veio para entrar num ambiente social, você não veio nesse lugar para ter um encontro social, você veio nesse lugar não para ouvir um pregador, você não veio para ouvir uma boa música, você não veio para encontrar um irmão, você não veio para cumprir uma consciência com Deus, você veio por causa de Jesus. E se você não veio por causa de Jesus, é melhor rever os fatos que te trouxeram a esse lugar, é melhor rever os motivos que te tiraram da sua casa, porque nós nos reunimos aqui, não porque a igreja é boa, não porque tem irmãos agradáveis, não porque tem bom pregador, nós nos reunimos aqui porque nós amamos a Jesus. Ele é a razão de estarmos aqui, e sem Ele tudo isso perde o significado, tudo isso perde a vida, perde o propósito. Imagine só, você fazer tudo certo para fazer um bolo de cenoura. Você comprou a cenoura, pegou a farinha, separou o chocolate, tudo certo, você começa a colocar os ingredientes juntos, e aí de repente você coloca no forno, e aí o bolo já está se preparando para crescer, você vai, faz as suas atividades, e 20 minutos depois, meia hora você volta para ver como está o seu bolo, e o seu bolo está uma sola, não cresceu, está duro, está grudado já naquela travessa, e aí você fala: o que será que deu errado? Eu fiz tudo certo,
Eu peguei o chocolate, a cenoura, ralei, peguei a farinha, eu esqueci o fermento. Uma única coisa pode mudar o resultado final. Uma única coisa pode mudar o resultado final. Por isso eu quero te alertar que se essa coisa não for a essencial na nossa vida, a gente perdeu o objetivo de estar aqui. E não é uma coisa, é uma pessoa. Jesus é a razão de nós estarmos aqui. Jesus é a razão de nós adorarmos. Jesus é a razão de nós irmos a Sassoró. Jesus é a razão de nós ajudarmos pessoas que estão indo para o Peru. Jesus é a razão de nós fazermos um casamento coletivo. Jesus é a razão de nós reunirmos as crianças naquele lugar para a gente fazer uma atividade com elas. Não, irmão, nós não oferecemos entretenimento, nós não oferecemos melhor qualidade de vida, nós oferecemos Jesus, porque Ele veio para dar vida, e veio para dar vida em abundância. É isso que muda as realidades, é isso que muda a história de uma pessoa, é isso que muda a mentalidade de uma família. Nós não levamos apenas cesta básica nas casas das pessoas, nós levamos Jesus, porque se eu levar uma cesta básica, o mês que vem a mentalidade da preguiça, a mentalidade do assistencialismo, a mentalidade talvez da vitimização, pode estar naquela pessoa, mas se eu levar Jesus, talvez no mês seguinte eu ajude, no outro mês eu ajude, mas daqui a um tempo, a mentalidade entrou em sua vida, ela sabe agora quem ela é em Deus, e ela começa a se erguer como um homem, ou ele começa a se erguer como um homem, e ela como uma mulher de Deus, e a coisa muda. Jesus muda a história, Jesus muda ambiente, Jesus muda bairros, Jesus muda cidades inteiras, porque Jesus é a essência de nós fazermos o que fazemos, é Ele. Não percamos o foco, irmãos, não percamos o objetivo, é Jesus. E sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós temos muita informação sobre Jesus, e domingo após domingo você tem várias delas aqui, mas pouca revelação. E a revelação não vem de um pastor que prega, infelizmente a revelação não vem de um louvor que toca, infelizmente a revelação não vem do discipulado que nós fazemos lado a lado. A revelação de quem Jesus é só vem pela presença do Espírito Santo. Esse texto diz assim, que Jesus estava com os seus discípulos, andando numa região muito paganizada, diante de muitos deuses, e Jesus acha aquele ambiente propício. Diante de tanta idolatria, nada melhor ele perguntar para os discípulos o que estavam falando a respeito dele. E então, ele faz a pergunta, e diz, o que os homens dizem que eu sou? Aí ele começa a dizer, uns dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias, ou talvez alguns dos profetas. Jesus diz, é isso que o povo diz? Ele diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você. O que o pastor diz nessa igreja, você sabe. O que as pessoas dizem nas mídias sociais, você sabe. Você sabe o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Você sabe as informações. A minha pergunta, você sabe dizer quem Ele é para você? Você sabe dizer quem Ele é para você nessa noite? Quem de fato é a pessoa de Jesus? Porque é isso que nós precisamos nos perguntar. Se nós temos a informação ou se nós temos a revelação. Então Jesus pede uma informação aos discípulos, e os discípulos oferecem a informação. Jeremias, Elias, João Batista, um dos profetas, o Senhor pode ser qualquer coisa. E Jesus olha para eles e diz, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E então vem a palavra. E Pedro assume a dianteira e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou, não foi um pastor e nem um presbítero, não foi um cantor e nem um evento, não foi uma igreja e nem um discipulado, mas foi o meu Espírito do meu Pai, foi o meu Pai que está nos céus que revelou isso a você. Sabe o que nós precisamos? É da revelação do Espírito Santo de quem Jesus é para nós. E com o dia que nós tivermos, irmãos, a revelação do Espírito Santo de quem Jesus é para nós, meu Deus, a gente vai parar de precisar de pregar sobre a bebida nas nossas casas, que destroem as nossas famílias, que impulsionam os nossos filhos para embriaguez, que impulsionam os nossos filhos para ambientes sociais desvirtuados, sem valores e sem princípios, e que para nós parece uma coisa simples. Irmãos, o dia que nós tivermos uma revelação de quem é Jesus Cristo, a gente não precisa mais ficar falando para o povo sobre pornografia, de que isso é pecado, de que isso acaba com o relacionamento conjugal. Irmãos, o dia que nós tivermos a revelação de quem Jesus Cristo é, a gente não precisa ficar mais falando sobre jovens transarem antes do casamento, porque eles sabem que o seu corpo é um templo do Espírito Santo. Irmãos, o dia que nós tivermos a revelação de Jesus Cristo, nem dízimo e oferta a gente
gente vai precisar ficar falando no culto. As pessoas sabem que é a responsabilidade de contribuir, porque o reino é dele, a glória é dele, e as minhas finanças são para sustentar o reino dele. Eu não ganho dinheiro para ficar rico, eu não ganho dinheiro para ter conforto, eu ganho dinheiro para abençoar o reino de Jesus. Irmãos, o dia que nós tivermos a revelação de Jesus Cristo, a gente não precisa mais falar sobre perdão na igreja, a gente não precisa mais falar das pessoas liberarem perdão, porque elas entendem que o amor de Deus foi tão grande na cruz do Calvário, que elas simplesmente têm que perdoar, que não podem se ressentir. Irmãos, o dia que a gente tiver a revelação de Jesus, a gente para de acusar as pessoas pelo que elas fazem, pelo passado que elas têm, porque Jesus não condenou a samaritana, Jesus perdoou o ladrão na cruz, Jesus não acusa as pessoas, Ele ama. Irmãos, o dia que nós tivermos a revelação de Jesus Cristo, a gente não precisa ficar fazendo apelo para as pessoas se mobilizarem para a gente fazer o bem pela cidade, porque Jesus mesmo já disse para a gente cuidar da cidade onde a gente mora, para a gente fazer o bem para as pessoas, não importando a quem, não importando o mal que nos fizeram, mas pagar o mal com o bem. Queridos irmãos, se a nossa igreja tivesse a revelação de Jesus Cristo, o ministro de louvor não precisaria se esforçar tanto para a igreja responder. Agora levante a sua mão, agora diga mais alto, agora suas vozes, porque nós queremos ver você respondendo ao nome de Jesus. Se nós tivéssemos a revelação de Jesus, nós simplesmente não nos conteríamos, nós nos levantaríamos dos nossos lugares, ergueríamos as nossas mãos, cairíamos de joelho, utilizaríamos esse altar não só para apelo. Quem quer receber uma oração especial, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Não, esse altar já se torna o lugar da presença de Deus. Você já vem, você já se derrama, se dobra. Irmão, se nós tivéssemos a revelação da presença de Jesus, a gente seria menos dependente de pastor, esperando que ele ore pela nossa família, que ore para o nosso comércio prosperar, que faça alguma intervenção para a nossa sociedade melhorar. Nós nos colocaríamos a serviço do Rei, porque nós somos embaixadores de Cristo. Irmão, se nós tivéssemos uma revelação de Jesus Cristo, o nosso comportamento seria diferente, o nosso testemunho seria diferente, não seríamos pegos em baladas, não seríamos pegos fazendo coisas atrozes, cruéis com as pessoas. Irmão, se nós tivéssemos revelação de Jesus. O nosso problema é que nós somos a geração Google, nós só temos informação, nós só temos conteúdo, mas nós não sabemos o que fazer com esse conteúdo. Se você colocar a palavra Jesus no Google, você vai ter um resultado de 177 milhões de resultados. A pesquisa sua vai gerar 177 milhões de informações a respeito de Jesus. Informação não falta para você. Informação não falta para mim. Nós não podemos dizer que nós somos desinformados nos nossos dias, mas falta revelação para a igreja de Jesus. Falta revelação para os crentes de Jesus. Crentes que às vezes não participam da comunidade, que não participam da comunhão, e que trocam um presente de Deus no domingo à noite como esse, de ver pessoas e de adorá-lo verdadeiramente, por qualquer coisa mais banal que a vida possa oferecer. Gente que ainda não entendeu a revelação de Jesus, que ainda continua fugindo e não tratando os seus pecados. Gente que ainda não recebeu a revelação de Jesus e que ainda não tratou o seu problema com o próximo. Ainda o culpa, ainda se defende e ainda não tratou essa questão. Irmão, se nós tivéssemos a revelação de Jesus, que tipo de igreja nós teríamos? Que tipo de comércio a gente teria na cidade? Que tipo de cidade a gente teria para os nossos filhos? Que tipo de postura cristã nós teríamos nos nossos dias se a gente de fato tivesse a revelação de Jesus? O problema é que nós sairemos em dois grupos essa noite. Um grupo que tem a revelação e que vai se esforçar em praticar cada princípio dessa revelação. Se esforçar, não vai fazer tudo, vai se esforçar, porque ninguém é perfeito, vai se esforçar por praticar essa revelação. E o outro grupo que vai ter a informação, vai guardá-la numa gaveta e vai acessá-la, quem sabe um dia novamente, se assim precisar. Jesus faz uma pergunta para os discípulos e que bem poderia ser a pergunta para você. O que a Igreja Católica diz que eu sou? O que o Centro Espírita diz que eu sou? O que a macumbaria diz que eu sou? O que a fé Bahá'í diz que eu sou? O que o yoga diz que eu sou? O que a maçonaria diz que eu sou? O que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? E vocês? O que vocês dizem sobre mim? O que vocês sabem sobre mim? E talvez o máximo que a gente saiba seja o mesmo que as outras religiões saibam. Isso não muda em nada o nosso relacionamento com Jesus Cristo, porque o nosso relacionamento com Ele é baseado na revelação. E nós devemos, através disso, da revelação, colocar Jesus onde Ele merece estar. E onde Jesus merece estar? Na sua vida, no centro da sua existência. Meu querido jovem, não despreze a pessoa de Jesus. Eu sei que você está querendo prosperar.
Eu sei que você está querendo se formar academicamente. Eu sei que você está querendo evoluir profissionalmente. Eu sei que você está querendo conquistar. Mas eu quero dizer que você não vai a lugar nenhum sem Jesus Cristo. Tudo isso pode acontecer de uma maneira muito mais saudável, de uma maneira muito mais tranquila, se você entender a revelação de Jesus para você, traçando os seus caminhos e andando nos princípios dele. Você vai observar a prosperidade de Deus entrando na sua vida. E prosperidade não é prosperidade financeira apenas, é tudo. Você vai olhar para o lado e vai encontrar o seu marido, vai olhar para o lado e vai encontrar a sua esposa, vai ver os seus filhos dentro da sua casa, vai ver a sua casa cheia de alegria, exuberância, sem críticas, sem ressentimentos. Vocês vão vir à igreja juntos, não vai deixar o marido num lugar, a esposa no outro. Não, você vai ver o seu estabelecimento prosperar, você vai ver as pessoas confiando em você, você vai ver as pessoas buscando você porque você é uma pessoa confiável, você vai ver coisas acontecendo simplesmente porque Jesus é o centro da sua vida. Jesus, se Ele for a revelação da nossa história, tudo ao nosso redor pode mudar. Eu vejo tanta gente se esforçando, eu vejo o pastor se esforçando em ser pastor, eu vejo o ministério se esforçando em ser ministério, quando tudo que a gente precisa é falar dEle, do nome dEle, pregar o nome dEle. É o nome dEle que cura, é o nome dEle que liberta, é o nome dEle que transforma. Não é o pastor que aconselha e o casamento fica melhor, não, é Jesus que transforma o casamento em melhor. Tudo que acontece é Jesus, porque se não for a glória para Ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Romanos capítulo 11, versículo 33, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, a Ele pois a glória hoje e eternamente, amém. É dEle, irmãos. Se está acontecendo alguma coisa aqui na IPI de Sertanópolis, é dEle a glória. Não atribua a um homem, não atribua a uma instituição, nem a uma estratégia. Jesus resolveu andar entre a sua igreja e fazer grandes coisas, é Ele quem está fazendo. Agora nós precisamos colocá-lo de volta no lugar da revelação, e o lugar da revelação coloca Jesus como o Senhor absoluto da nossa vida, o Senhor absoluto de todas as coisas. Tirar Jesus desse senso comum, sim, porque o senso comum, já dizia José Saramago, um escritor português, o senso comum é o diabo é o senso comum, porque no senso comum a gente só toma posse das informações, a gente não tem um acesso mais profundo da revelação, a gente vai no senso comum, o senso comum faz isso, o senso comum faz aquilo, o senso comum são opiniões dadas da massa a respeito de um fato ou de um assunto. Qual é a sua opinião sobre Jesus, meu irmão? Deixa eu falar com os jovens que foram criados nessa igreja. Quem é Jesus para você? Não é para o seu pai, não é quem é Jesus para a sua mãe, é quem é Jesus para você. Não é quem é Jesus para o seu melhor amigo, é quem é Jesus para você. Você já sabe quem é Ele, você já entende quem é Ele, você já teve uma revelação do senhorio absoluto dEle sobre a sua vida. Porque sim, talvez você esteja aí com 20, 25, 35, 40 anos na igreja e ainda não descobriu por si, pelo seu coração, quem Jesus é de fato e quem Ele representa para a sua vida e para o seu coração. Irmãos, quem não tem a revelação de Jesus, de quem Ele é um mero religioso, porque a revelação me tira da religiosidade e me faz ter relacionamento. Saia do senso comum, meu irmão, saia do senso comum, minha irmã, busque Jesus e encontre quem Ele é para você essa noite. Porque muitas pessoas vão dizer que nesse caso, Jesus, Ele pode ser um ativista social. Não, tem gente pregando que Jesus é ativista social. Não, porque se Jesus, e vamos abrir mais projetos. Eu não tenho nada contra isso, eu até sonho com um projeto forte, vibrante nessa comunidade. Sonho com isso é um palpite do meu coração que isso vai ter aqui. Amo projetos sociais. Só que Jesus não veio apenas para fazer socialismo. Jesus não veio apenas para estabelecer relações de igualdade. Jesus veio para trazer salvação para a humanidade. E a equidade e a justiça social vão ser feitas através do nome de Jesus, e não apenas através de um ativismo social. Jesus não é um ativista social, Jesus é o Salvador da humanidade. Ele deixou a sua igreja para propagar a sua palavra, fazer justiça social e evidenciar o poder do seu nome. Isso inclui projeto, isso inclui balé, inclui karatê para as crianças, inclui escola de música, inclui atividade de natação, inclui crochê, inclui tantas coisas para acontecer num projeto social. Profissionalismo ou profissionalização, tudo isso envolve. Mas Jesus não é ativista social, Jesus é o Filho de Deus.
Jesus também não é um terapeuta. Tem até um livro que é escrito dizendo: Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Não, irmãos, Jesus não é psicólogo. Jesus não veio tratar dos dramas da existência humana. Jesus veio para tratar a alma humana e levar para o céu, tirar o homem do caminho do inferno e colocá-lo no caminho da redenção. Jesus não é psicólogo, Jesus é salvador. Tem gente que acha que Jesus é um pensador. Não, ele foi um grande filósofo. Inclusive na maçonaria, você vai encontrar, inclusive na maçonaria, um quadro de Jesus como um dos grandes pensadores, ao lado de Confúcio, ao lado de Buda, ao lado de Allan Kardec, ao lado de Mahatma Gandhi, ao lado de tantos outros ícones que fizeram alguma coisa, que deixaram alguma marca no mundial. Jesus não está em igualdade com Buda. Jesus não é a mesma coisa de Allan Kardec. Jesus não é a mesma coisa de um grande filósofo. Jesus não é um pensador. Jesus não está na mesma linha de uma grande personalidade. Jesus é Deus, Ele é o Salvador da humanidade. E a gente não cultua um pensador nesse lugar, a gente adora Jesus, o Salvador. Tem gente que acha que Jesus é um líder. Jesus, o maior líder que já existiu. Os princípios de liderança de Jesus. Tudo isso enriquece a igreja. Mas Jesus não foi um líder. O propósito de Jesus não era transformar aqueles grupos de pescadores em grandes homens liderados e que pudessem transmitir sua liderança para o futuro. Não, Jesus tinha um único propósito: salvar aqueles pescadores e fazer com que eles propagassem a palavra de Deus. Jesus não é líder apenas, Jesus é o Salvador. Jesus não é um ícone, Jesus não é uma imagem, Jesus não é um desenho, Jesus não é um ambiente, Jesus é uma pessoa. E a gente precisa colocar Jesus de novo no lugar que Ele merece estar. Por isso o papel da igreja é um papel de holofote. Eu quero ser um cristão holofote, e eu espero que você faça isso também na sua vida, que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que seja um holofote. O que um holofote faz? O holofote, ele gera luz para apontar para um único lugar, ele tem foco. O holofote coloca a luz onde que ele quer clarear. Eu não quero mostrar minhas habilidades oratórias nesse lugar, eu não quero mostrar minhas habilidades de liderança nesse lugar, eu não quero mostrar minhas habilidades de carisma nesse lugar, eu não quero mostrar minhas habilidades de tratar casamentos ou de aconselhamento nesse lugar. Meu papel como pastor dessa comunidade é ser holofote, é apontar para Jesus, que as pessoas vejam Jesus através da pregação, Jesus através do aconselhamento, Jesus através da liderança, Jesus através dos meus atos. E eu espero que você também tenha esse objetivo no seu coração. Seja holofote, aponte para Jesus, use o seu comércio para mostrar Jesus, use suas habilidades para mostrar Jesus, use as suas condições financeiras para mostrar Jesus, use a restauração da sua vida para mostrar Jesus, use o seu passado. Tem gente que tem medo do seu passado. Use o seu passado para mostrar Jesus. Coloque o foco nele, coloque Jesus no lugar que ele merece estar, devolva Jesus no lugar que ele mereça estar, no centro da sua vida, no centro da sua história, no centro da sua igreja. Eu quero convidar você essa noite a fazer isso. Enquanto a equipe vai se posicionando aqui, nós vamos cantar a última canção. Eu quero convidar você a não diminuir a divindade de Cristo, a não diminuir assim a divindade de Cristo, porque a gente precisa devolver a Jesus o seu lugar de glória. Infelizmente parece que não é o que está acontecendo nos dias atuais. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem uma passagem de Apocalipse, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui para encontrar com vocês. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9. Se puder abrir para mim, por favor. Diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Jesus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, versículo 11, dizendo: o que vês escreve em livro,
e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a alva da lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol da sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Meus irmãos, João está exilado, ele tem uma experiência, ele ouve a voz. E quando ele ouve a voz, ele vê 7 candelabros. A palavra candelabro significa, é uma linguagem figurada para igreja. Ele se vira e vê os 7 candelabros como se fossem as 7 igrejas. E onde Jesus estava? Andando no meio das 7 igrejas. Jesus é o centro. Diz a Bíblia que João se voltou para ver quem falava com ele. Meus irmãos, vamos nos voltar para Jesus. Vamos nos voltar para a pessoa de Jesus. Vamos olhar para Ele novamente. Vamos focar nele. Não olhe para as pessoas, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a religiosidade, não veja a euforia do mundo gospel, não veja os holofotes do mundo evangélico. Volte os seus olhos para Jesus. Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele que anda no meio da igreja, e a sua presença é sentida no meio da igreja dele. E quando nós temos uma revelação, não dá para ficar em pé. Quando nós temos uma revelação, não dá para ficar religioso. Quando nós temos uma revelação, não dá para ficar olhando para o irmão do lado, não dá para ficar pensando na conta de amanhã. Quando eu tenho uma revelação, não dá para eu ficar mesquinho, não dá para eu ficar egoísta, não dá para eu ficar um idiota. Quando eu tenho uma revelação, Deus muda a minha vida, muda meu caráter, me coloca diante da face dele, e eu digo: santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. A minha religiosidade cai por terra, as minhas boas obras caem por terra, porque não são as minhas obras que me levarão para o céu, é Jesus Cristo, Senhor. Quando eu tenho uma revelação de Jesus Cristo, não são as coisas dessa terra que são minha prioridade. Quando eu vejo quem Ele é, eu caio por terra, eu me reconheço como pecador, eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, eu digo: santo, santo, santo é o Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé e cantar esse refrão comigo: santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Vem, Senhor Jesus. Tem uma revelação essa noite de quem Ele é, meu irmão. Diga isso: santo, santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Será que você consegue ver a grandeza desse santo Deus? Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Céus. Nós olhamos para Ti, Jesus. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Cante com todo o universo, com toda a criação. Ele é o Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Céus. És tudo para mim, e eu te adorarei. Vamos dizer o quão santo Ele é. Começando do início dessa canção, diz: digno é o Cordeiro. Essa é a chamada canção do Apocalipse. Foi a canção que Moisés cantou. E nós vamos dizer: santo, santo, santo. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é.
derramando a glória de Jesus. A glória de Jesus. Santo, 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 eu estou no poderoso. A Ele, Jesus Cristo, Ele é o centro da igreja, Ele é o Senhor da nossa história. Jesus Cristo, com a criação nós cantamos. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu quero só que você adore ao Senhor. Pode apagar todas as luzes, até os holofotes lá no fundo pode apagar aqui na frente. Só deixa do fundo acesa. Nós queremos olhar só para Jesus. Pode apagar que nós vamos cantar aqui. Santo, 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 Santo. Nós queremos ver tua face, Senhor. Os olhos estão voltados para ti. Nossos olhos estão voltados para ti, Senhor. Nós não queremos enxergar o homem nesse lugar. Nós não queremos enxergar as pessoas, estruturas, religião. Nós queremos ver o Senhor. Nós queremos enxergar o seu nome e a tua face. Santo, Eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. nossos olhos olham a ti. Queremos ver só o teu nome, Jesus. Grande, poderoso, tremendo, glorioso. Estamos maravilhados. Será que você está maravilhado? Diante da grandeza de Jesus. Que nome tão grande, tão poderoso é esse? Rei dos reis, Senhor dos senhores, poderoso de Israel, santo, glorioso em suas obras, homem poderoso em suas obras foi Jesus. Seu nome está sobre todo nome. O nome de Jesus está em Sertanópolis. O nome de Jesus está na Igreja Presbiteriana Independente. O nome de Jesus é sobre todos, está sobre todos. E nós declaramos nesse lugar que Ele é glorioso. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e
príncipe da paz, eterno consolador, maravilhoso, alfa e ômega, princípio e fim, aquele que é o único digno de abrir o livro, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que morreu, porém ressurgiu dentre os mortos, aquele que é todo amor, a rocha, é aquele que é a nossa fortaleza, nosso escudo, Jesus a nossa provisão, Jesus a nossa força, Jesus a brilhante estrela da manhã, Jesus a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, Jesus o lírio dos vales, Jesus a rocha eterna, Jesus o pão da vida, Jesus a porta da salvação, Jesus o caminho, Jesus a verdade, Jesus a vida, Jesus o Senhor da igreja, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus o único, o Criador, o Salvador, o Redentor, Jesus o maravilhoso, o eterno, o soberano, o governador das nações, o príncipe exaltado. Jesus, nós reconhecemos o teu nome, sobre todo nome, aquele que despejou os principados e as potestades, aquele que envergonhou todo o inferno com o seu poder. Jesus, o seu nome é santo. Nós te adoramos nesse lugar, e esse espaço é um espaço de adoração a Jesus, e nós vamos dizer isso com a nossa vida, com a nossa proclamação. Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro da nossa vida, e nós queremos só a revelação da tua pessoa, porque de informação nós estamos fartos, de informação já estamos plenos. Nós queremos a revelação. Revela, Jesus, quem tu és. Revela, Jesus, quem tu és. Mostra para a tua igreja a última vez com as suas vozes, só as vozes: santo, santo, santo. Tem um encontro com a santidade de Deus. Santo, 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 teu nome é santo, Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Com a criação louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim. Que o Senhor te leve essa semana a experimentar a revelação da pessoa e do nome de Jesus, e que o nome de Jesus esteja sobre a sua família, sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre a sua empresa, sobre suas responsabilidades, sobre a sua saúde, sobre seus vícios, sobre suas perdas, sobre os seus problemas, sobre os seus pecados. Que o nome de Jesus esteja sobre você e te acompanhe para você vencer cada etapa, cada barreira e glorificar o nome dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana. Vão com Deus e até a semana que vem, se Deus permitir.